Estamos aqui agora com o Sargento Reginaldo, ele que é deputado estadual, que também é sargento da Reserva dos Corpos de Bombeiros Militar do Ceará, que é parceiro, assim, digamos, da iniciativa do Capitão Wagner, compartilham do mesmo pensamento em relação à segurança pública do Estado. E a gente queria saber um pouco do senhor, que também já é capitão, já é sargento da Reserva do Corpo de Bombeiros, qual a importância da valorização desses profissionais de segurança, incluindo melhores salários e condições de trabalho. Olha, em nenhuma profissão você vai ter um profissional 100% dedicado se ele não é valorizado, né? E salário se mede pela importância, pela grandeza do trabalho que é ofertado. É assim com a saúde, é assim com o poder judiciário, né? São profissões que têm salários realmente que são almejados por muita gente, pelos jovens que estão na faculdade, porque são salários considerados salários bons para a atividade que desempenham. São salários compatíveis com a importância do trabalho de um médico, de um cirurgião, do trabalho de um desembargador, enfim. Agora imagine uma profissão onde a sua missão coloca você em risco permanente, onde você adentra já fazendo um juramento que você, inclusive, tem que proteger ao outro com o risco da sua própria vida. Essa é a vida do militar, do agente da segurança pública, do policial militar, do bombeiro militar, do policial penal, do policial civil. Então, como não pensar que um profissional desse merece uma valorização salarial para que ele seja motivado a essa atividade? Qual é o preço da sua vida? Capitão Wagner citou a quantidade de policiais assassinados nos últimos anos. Isso é algo que está diretamente ligado à sua atividade. Ele corre muito maior risco. Então, a gente precisa de valorização. Isso diminui aquela coisa do policial tendo que estar fazendo atividade extra fora do seu trabalho, que inclusive não é nem legal, porque o nosso estatuto não permite, mas ele, como tem uma remuneração muito ruim, acaba se submetendo a esse tipo de coisa. E até mesmo o problema é que pode acontecer com qualquer outra profissão, que é a questão da corrupção. Então, você não pode pensar numa polícia motivada, num policial que esteja disposto a ir além e não simplesmente fazer o básico. Nós precisamos de um policial hoje que ele esteja todo o tempo da sua atividade empenhado em dar o seu melhor. E nós sabemos que nós temos uma tropa vocacionada, motivada para fazer isso. Lamentavelmente, ela não se sente estimulada pelos governantes que acabam sempre olhando para a segurança pública apenas para atender o seu interesse político e não de forma realmente sistêmica a pensar: eu preciso que o Estado do Ceará, que o povo cearense tenha de novo a sua sensação de segurança garantida, mas para isso eu preciso de um servidor público valorizado. Trazendo também outra pauta, que o senhor já citou com relação às forças de segurança, como a integração entre as polícias civil, militar e federal pode ser aprimorada para aumentar a eficácia com relação ao combate ao crime? Essa é uma questão muito mais de gestão do que qualquer outra coisa operacional, né? A Polícia Militar e a Polícia Civil, elas precisam caminhar juntas, já é uma necessidade. Toda a demanda gerada pela Polícia Militar, inevitavelmente, acaba indo parar na Polícia Civil. Há aí uma certa falta de equilíbrio de força, até porque todos os últimos governadores do estado de Ceará incrementaram em muito o efetivo da Polícia Militar e deixaram a Polícia Civil em segundo plano. Então, você tem 20 mil homens gerando demanda para a Polícia Civil e você tem um efetivo da Polícia Civil que deve estar em torno de uns 3 mil homens e alguma coisa, né? Essa relação com a Polícia Federal, ela está cada dia mais necessária porque a modalidade de crime do nosso país, ela mudou. Eu sou de uma época, quando criança, que se falava em assalto de supermercado, onde começaram os assaltos a banco, né? Hoje você tem o tráfico de drogas como um carro-chefe do crime no país e agora indo para outros setores, mas se gerou até a denominação de crime organizado. Ou seja,
Para combater o crime organizado, você não pode investir apenas em força policial ostensiva. Você precisa atuar com inteligência. E como nós estamos falando de tráfico de drogas, a presença da Polícia Federal, a parceria com a Polícia Federal, ela é fundamental para que a gente não fique ali só prendendo, por exemplo, o criminoso que está na ponta de menor importância, mas que nós cheguemos nas grandes lideranças, que nós cheguemos a, por exemplo, quem está facilitando a entrada de armas no país, armas de grosso calibre que estão hoje na posse desses criminosos. Então, esse trabalho ele precisa ser feito de forma conjunta. Não adianta só o governador do estado de Ceará dizer que o problema é nacional, quando ele é aliado direto do presidente da República e quando eles disseram que justamente essa aliança era o que poderia resolver o problema no estado e não está dando resultado. Então ele tem que chamar a presidência da República, ele tem que chamar o ministro da Justiça, ele tem que chamar as forças de segurança federais, inclusive a Força Nacional, e a gente pediu isso agora, que o governador ele possa decretar que o estado do Ceará está precisando de fato de apoio federal. A gente está solicitando, inclusive, que seja feita uma intervenção federal no estado do Ceará, porque não dá mais para a gente considerar normal o que nós estamos vivendo, ao ponto da população ter que pagar a internet para criminoso. Bom, a interiorização, o senhor citou com relação ao efetivo das forças de segurança, a interiorização da violência tem sido uma preocupação, né? Como a gente faz para combater essa criminalidade em cidades menores? Vamos usar como exemplo Canindé. Olha, a questão do crime é um problema multifatorial. Você não pode tratar o crime só do ponto de vista da segurança pública. Então, como você está falando no interior do estado, nós deixamos de ter o nosso interior pacato, nós deixamos de ter a fama do nosso interior, do lugar onde as pessoas sentavam na calçada para conversar, podiam dormir de porta aberta e etc. E hoje a questão da droga, por exemplo, já está espalhada por todo o canto. E aí, onde é que está o problema disso? Como é que se resolve isso? Se você resolver isso só com polícia, você precisa entender que a política social ela tem que chegar antes. Os governos precisam se antecipar à chegada do crime. O crime está chegando a esse garoto lá no interior, como chega na capital, na vulnerabilidade social. O crime age onde o Estado se omite. Onde o Estado é omisso, o crime prospera com muito mais rapidez. Então, se você tem miséria social, pode ter certeza, isso é um prato cheio para o avanço da criminalidade. E o nosso Estado, infelizmente, em 10 anos de governo do PT, o governo que promete acabar com a fome, o governo que promete cuidar dos mais pobres, o nosso Estado ele foi entregue pelo governador Camilo ao governador Elmano, com praticamente metade da população na linha de pobreza e extrema pobreza. Isso é um dado alarmante. Nós estamos com muito mais pessoas dependentes de Bolsa Família do que de carteira assinada. Então, se o Estado não se desenvolve, se o Estado não gera emprego e renda, se o Estado não causa perspectiva de empoderamento para esse jovem que pensa, vou sair da escola, mesmo que eu não passe na faculdade, mas vou fazer um curso técnico, eu vou ter minha profissão, qual é o futuro que lhe espera? E aí ele acaba sendo recrutado pelo que é mais fácil. O dinheiro imediato que vai chegar ali para ele ter o tênis dele, para ele ter a roupa boa, para ele... Desculpa, para ele ter uma moto, é onde o crime age. Então, esse trabalho não pode ser só no combate ostensivo, que é o que está acontecendo aqui. E aí o policial olha para nós e diz assim, eu estou enxugando gelo. Eu estou enxugando gelo, porque ele prende 100 e, infelizmente, pela miséria social que nós vivemos, nós acabamos produzindo mais 100, 150 novos criminosos, porque, infelizmente, não foi dada perspectiva para essas pessoas. O senhor citou algumas políticas sociais, né? A gente queria saber qual o papel da população no fortalecimento da segurança pública e como ela pode colaborar com as forças de segurança para tentar diminuir um pouco disso que o senhor citou agora. Fundamental, em primeiro lugar, né? A população precisa entender que se a gente quer melhoria, né, de políticas públicas que foquem na educação, que foquem no social, que dê alternativas, oportunidade para os nossos jovens, a população precisa entender. Quem escolhe os políticos, quem escolhe os governantes é o povo.
O povo tem ainda um poder que, na hora que ele se apropriar completamente dele, nós não vamos ter mais político inventando promessas que ele sabe que não vai cumprir a cada 4 anos. Porque o povo vai olhar e vai dizer, olha, se não cumprir, você pode ter certeza, não tem mais meu voto. Não interessa se você vai querer pagar R$100, R$200, sei o que for, pelo meu voto eu vou votar no outro. Então a população, ela precisa de fato se apropriar. É ela quem escolhe, é ela quem decide. Se nós temos esses governantes que estão aí, foi porque o povo escolheu. Isso a gente não pode questionar. Agora, a população precisa questionar. Está dando certo? As promessas foram cumpridas? Você, de fato, vive num Ceará 3 vezes mais forte? Você está vendo o resultado disso na saúde, por exemplo, na saúde de você que está aqui no interior do estado, na segurança pública, na educação do seu filho? Você vê perspectiva de emprego para o adolescente que está saindo do ensino médio? Se você estiver satisfeito com tudo isso, tudo bem. Permaneça escolhendo os mesmos. Mas se você acha que as coisas não estão bem, então lembre-se disso na hora de você, mais uma vez, decidir o futuro do estado daqui a 1 ano e pouco. Vão estar batendo de novo na sua porta, prometendo de novo que vão fazer aquilo que prometeram há 4 anos e ainda não foi cumprido. Então, Sargento Reginaldo, a gente queria agradecer a sua disponibilidade, a sua inteligência nesses assuntos, que ajudou com certeza a população a entender mais o panorama aqui da segurança pública do Ceará com relação a também a quem a população escolheu para ser representada, né? Porque isso é uma decisão coletiva. No momento que a gente dá a nossa decisão a essas pessoas, elas começam a usufruir desse papel e aí tomam suas próprias decisões. Mas a gente tem que fazer com que a população se una numa frente só para garantir que esses governantes sigam realmente o papel da sociedade. Eu que agradeço aqui o espaço, né, Notícia, Rinaldo, muito obrigado pela entrevista, pela oportunidade de nos comunicar com o povo de Canindé e região que vão assistir o programa. Siga o nosso perfil nas redes sociais, @Sargento Reginauro, né? Se você quiser mandar sugestões, dicas, denúncias, para que a gente possa, de fato, contribuir e fazer um mandato cada vez mais participativo. A gente teve uma boa votação aqui na cidade. Me sinto também nesse dever moral de dar uma devolutiva para o povo de Canindé. Obrigado, Sargento.